Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na Band, também pela internet no band.com.br/RS. Rodada do Campeonato Gaúcho hoje à noite, obviamente, o nosso programa vai debater essa situação. Quero o destaque de cada um da bancada. Vou começar pelo Matheus Matheus Dávila. Fala, Felipe. Bom, tem jogo do Campeonato Gaúcho hoje à noite, mas o Grêmio trabalhou nesta manhã. E nessa situação de contrata e não contrata centroavante, o Luan pode iniciar o ano mais uma vez com uma referência do ataque, sendo o falso 9. Até conversava com ele nesta manhã, ele disse que, se o Renato quiser, não tem problema nenhum. E, na minha opinião, é a melhor das possibilidades que tem o treinador. Opa, daqui a pouco a gente pode debater essa questão também. Matheus 2, não fica chateado comigo. 2 é pelo posicionamento da câmera. 2 é bom. Matheus Trindade. Paz e amor, por exemplo, né? Boa. Isso aí e tudo mais. Olha só, esperando que não chova hoje à noite, né? Para nos ajudar no trabalho e tudo mais, né? São Pedro, vamos conversar aí. E, bom, são dois desafios interessantes para a dupla Grenal hoje, né? O Grêmio precisando e pressionado por uma vitória contra uma Avenida que está voltando agora à primeira divisão e o Inter num confronto de líderes aí. Então vão ser dois jogos bem interessantes para a gente observar nessa noite. E agora aquele que vai romper o elo, né? Já vínhamos numa sequência, Matheus 1, Matheus 2. Daniel Oliveira estragou a brincadeira. Fala, Daniel. Bom, posso ir embora então. Valeu, Daniel. Tudo bem. Como é que vai? Tudo bem? Pô, fazia tempo que eu não te vi. Pô, a última vez foi lá, né, cara? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Calma com o Campeonato Gaúcho. Calma. Tá bom. Claro, hoje tem rodada do Campeonato Gaúcho, a gente vai falar de futebol, o programa se baseia nisso, né? Para debater futebol, para debater mais uma rodada do Campeonato Gaúcho, mas tem um acontecimento que os olhos do Brasil estão voltados para cá, para Porto Alegre. E, obviamente, a gente vai dar uma atençãozinha também aqui no Donos da Bola e uma atençãozaça durante a programação da Bandeirantes. Vamos agora ao TRF4 aqui em Porto Alegre, onde está sendo julgado o ex-presidente Lula. Neste momento fala o desembargador e relator do processo, João Pedro Gebran Neto. Houve uma reunião em 2014, onde o senhor Léo Pinheiro, o senhor José Aldemário Pinheiro, pediu para o senhor deixar o apartamento mais bonito. O que ele pediu para o senhor deixar o apartamento mais bonito para torná-lo mais fácil para a venda, ou ele pediu para o senhor deixar mais bonito para entender o interesse do ex-presidente e de Marisa Letícia? A reforma e o pedido foi para o ex-presidente e para a Marisa Letícia. Então não era para investimento naquele apartamento, era para personalizado? Correto. Foi um pedido atípico, nunca havia feito um pedido dessa forma, não foi um pedido específico para fazer o projeto. Ok, a gente vai seguir acompanhando, nossa reportagem também, a qualquer momento vai entrar com mais detalhes. Os votos já estão acontecendo nesse julgamento que está ocorrendo aqui na cidade de Porto Alegre, com mobilização, manifestação pró e contra o ex-presidente Lula. Mas vamos voltar para o futebol, que é a nossa praia, por enquanto, pelo menos. Mesmo jogando com formações diferentes, o Inter conquistou 2 vitórias nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. E hoje à noite, enfrenta o Caxias, outro time que também é 100% no gauchão. Com titulares, vitória. Com reservas, vitória. Independente de quem entrou em campo, o Internacional garantiu 6 pontos nas 2 primeiras rodadas. Mesmo assim, o Inter escondeu o jogo, ou melhor, o treino, na véspera do confronto, contra outro time que só venceu até agora. Nosso elenco tem jogadores que chegaram que vão surpreender muito, eu tenho certeza, pelo pouco que eu tenho visto nos treinamentos com bola, jogadores que às vezes não são muito falados, mas nos treinamentos têm mostrado grande dedicação e que vem para brigar pela titularidade. Iago encarou 3 partidas seguidas, pode ser poupado com o Patrick improvisado na esquerda. Dudu, que voltou a treinar, pode estrear na outra lateral. Camilo é dúvida. A solução pode ser avançar Edenilson e dar continuidade a Gabriel Dias como volante. Em meio às incertezas, dá para confirmar um cara. Eu vou jogar, mas sobre tudo isso que nós trabalhamos, o Odair sabe a equipe que vai jogar. Vai jogar e de contrato renovado por mais 6 meses. O novo vínculo de Leandro Damião com o clube vai até o final do ano. Me sinto bem, vou dizer que desde quando eu cheguei aqui, sempre foi uma equipe que me abriu as portas muito bem e eu sempre dei meu máximo dentro de campo para poder ajudar, então sou muito feliz aqui e espero ser muito feliz por muito tempo. Somando 97 gols com a camisa colorada, Damião está perto de uma marca histórica. Após passar em branco na estreia do Inter, a vontade de estufar as redes em 2018 aumentou. Pela frente, um adversário em um bom momento e que ganhou um discurso de respeito no Beira-Rio. Uma grande equipe que fez grandes jogos, conseguiu uma virada sobre o Grêmio, acho que um espetacular pelo jeito que eles jogaram. Então com certeza vai ser muito difícil e nós vamos para lá respeitando. E quem jogar vai dar seu máximo. Damião e Inter, uma relação que deu certo e que está de votos renovados.
União que o torcedor espera celebrar assim, com muitos gols. Tá certo, vamos debater um pouco do Internacional, só antes, Matheus Trindade, você acompanhou o último treino do Internacional e vai a Caxias acompanhar esse jogo, atualize pra gente. Em relação ao Dudu e o Camilo, né, são os desfalques para a partida de hoje contra o Caxias, não foram nem relacionados ainda com um desgaste físico, né, até o próprio Dudu treinou com bola nessa semana, mas ainda não está 100% liberado para jogar, então deve ser o Cláudio Vinck na direita. O Iago está relacionado, só que tem aquela questão, né, são 3 jogos aí que ele pode fazer em sequência, daqui a pouco pode prejudicar por conta do desgaste. Mas a tendência é que vá para o jogo. Se ele ficar de fora, aí o Patrick pode ser utilizado ali pela direita, porque o Wendel ainda está em recuperação. E no meio-campo, se o Iago permanecer, aí o Patrick vai para a esquerda ali, né, no tripé, junto com o D'Alessandro e com o Potker. Se não, pode colocar o Edenilson por ali e colocar o Gabriel Dias como volante ao lado do Rodrigo Dourado. São algumas opções aí do Trocando miúdos, é Iago ou Gabriel Dias? Um resumo é por aí, para a formação do time de hoje. De resto, retornando Klaus, Cuesta, D'Alessandro, Dourado e Damião, que não jogaram, por exemplo, contra o Novo Hamburgo no final de semana. Eu não sei vocês, e até vou começar o debate por aí, eu espero um jogo bem complicado para o Internacional. Acho que o Caxias vai endurecer e até vou ter como base o campeonato ano passado, que o Caxias venceu o Inter no Estádio Centenário por 1-0 e o Inter só eliminou nos pênaltis o Caxias e olha, naquela ocasião o meu posicionamento, e mantenho, o Inter não mereceu passar pelo Caxias. Pelo futebol, não. E chama a atenção que o Caxias, Felipe, vai para o terceiro jogo com a mesma formação, né? Na vitória contra o Novo Hamburgo, 3-0, na vitória contra o Grêmio, 5-3, e agora para o confronto contra o Inter, a mesma formação. E aí tem jogadores experientes, o próprio Laércio, o zagueiro, o João Paulo, atacante, atual campeão gaúcho, tem o Nicolas, que é um garoto que foi muito bem na partida contra o Grêmio na Arena. Então é um time bem montado pelo Luiz Carlos Vinck, né? E jogando em casa, então é bem perigoso. No ano passado teve a discussão, Camilo e D'Alessandro juntos, era até um desejo do torcedor colorado ver essa dupla, mas me agrada mais a ideia do Inter ou com o D'Alessandro ou com o Camilo. Até no jogo passado, quando o Inter utilizou os reservas, eu vi algumas pessoas no Twitter falando, poxa, o Camilo seria o homem ideal para ser o D'Alessandro nesse time reserva e não o Nico Lopes. Eu até não concordo com essa ideia, mas eu acho que o time com Camilo e D'Alessandro juntos ocupa muito o meio e deixa a esquerda muito aberta, com o Iago tendo que fazer muitas infiltrações por ali. E o Iago ainda é um menino, é um jogador que tem a profundidade, pelo menos tinha na base, mas no profissional ele está indo com muita calma. Quem, Matheus? Eu gosto da ideia do Patrick num primeiro momento, porque o Patrick segura um pouco mais e dá liberdade para o lateral, de fato. Mas, ao mesmo tempo, a função deveria ser para um jogador com uma característica mais agudo. Isso, mais atacante, que seria o Wellington, que ainda não tem condições. Eu acho que o Inter vai se desenhar no futuro assim, com o Wellington na ponta e não com o Camilo. E aí, Daniel? Não, eu acho que é mais ou menos por aí, embora eu veja que para o Internacional agora é interessante D'Alessandro e Camilo. Aliás, esse era um conceito que era do Inter. Eu me lembro quando o Roberto Melo dava entrevistas ano passado, antes inclusive da contratação do Camilo, ele falava que o Internacional procurava um meia para atuar ao lado do D'Alessandro. Eu não vejo nenhum tipo de problema de D'Alessandro e Camilo atuarem juntos. O que me preocupa é que esse campeonato gaúcho, por isso que eu digo nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem está tudo errado no Grêmio que não consegue ganhar, nem está tudo às mil maravilhas no Internacional que ganhou as duas. Tem que ter um pouco mais de calma. Claro. E acho que o torcedor do Internacional vai ter que entender que o Campeonato Gaúcho ele tem que servir de laboratório. O treinador está fechando o treinamento, quer dizer, ele está testando o caminho alternativo, que lá na frente pode se constituir no time. Claro que a largada do Internacional lá foi boa, 2 vitórias, jogou com um time descaracterizado e ganhou bem do Novo Hamburgo, né? Mas acho que tem que ter um pouco mais de calma, né? Não é nem tanto o resultado, mas sim a forma do Inter jogar. E eu tenho gostado muito, pelo menos, do que diz o Odair, e até da maneira com que o Inter se comporta. O Inter trabalha mais a bola. E acho que ele trabalhando mais a bola com o D'Alessandro e Camilo é a melhor alternativa. Não é isso que está em jogo, né? O Internacional vem falando que quer assumir a liderança do campeonato e vai disputar o título do Gauchão. Mas é um outro dado que chama a atenção. O Odair Hellmann tem 5 jogos em sequência como técnico do Internacional. 3 como interino ano passado, 2 efetivado. E o time não tomou gol ainda. Mostra que melhorou na defesa, de certa forma. Né? Melhorou porque contra o Novo Hamburgo ele armou o time permitindo que houvesse no meio de campo, na primeira linha, um sistema de proteção aos zagueiros. Né? É claro que o Klaus melhorou muito, né, na bola alta, tanto defensiva quanto ofensiva. Né? O Klaus é uma arma também ofensiva, é um jogador que tem um pouco mais de qualidade à defesa, diante do que o Internacional tinha.
Mas vale também a ideia do técnico, né? Ele conseguiu montar uma proteção à sua zaga. Acho que me pareceu essa foi a grande prioridade do Odair logo que assumiu o Internacional, porque o Inter, nós vimos na Série B, era um time que ele era facilmente atacado porque ele dava espaço. E existe uma grande mudança tática do Guto Ferreira para o Odair, que é descer o Edenilson e formar uma dupla de volantes. Isso aí. Antes era só o Dourado, né? O Edenilson jogava mais à frente. O Odair ele tem mais de uma forma de jogar. Ele, por vezes, muda o time, mudando a característica do jogador. Ele entrou com o Edenilson agora no jogo passado e deu realmente aquilo que ele queria. Ter um pouco mais a bola, segurar um pouco mais no meio-campo. E o Edenilson é peça-chave nesse time do Odair, porque joga em 3 funções, pelo menos. Só ainda o Inter precisa definir melhor as jogadas, né? Porque tudo bem, tá tendo mais posse de bola, tá trocando os passes, só que a construção para finalização ainda o Inter tá tendo dificuldade. Muitas vezes tem que voltar ao jogo, né? Consegue chegar até um ponto no meio-campo, mas tem que retornar. E ainda tem um espaço muito grande entre os jogadores de defesa e os jogadores de ataque. Parece que aquela construção do meio ainda não encaixou, né? Eu vou pegar muito o jogo do Inter contra o Veranópolis, né? Porque o do Novo Hamburgo era outro time. Né? O time titular do Inter jogou a primeira partida do Gauchão. O Internacional ficou trocando passes com os zagueiros porque não tinha ainda aquele passe lateral, o posicionamento correto para tentar jogar um pouco mais, porque o Veranópolis, em um determinado momento, montou uma linha de 5 para o Inter não avançar. Né? Mas acho que a tendência é evoluir. O problema que o Matheus falou sobre a bola chegar na frente se deve muito à questão da reorganização no meio-campo do Inter, que joga de uma forma totalmente diferente do ano passado. O Leandro Damião, por exemplo, não foi tão bem contra o Veranópolis, mas eu também vou entender que é começo de temporada. Teve um lance que ele demorou para dominar a bola, a perna pesa, não adianta, é natural. Eu acho que as coisas vão se encaixar. Eu só sou contra muito a empolgação. Eu acho que tem que ter um pouco mais de calma, porque o Internacional vai ter exigência lá na frente, aliás, não agora. Daniel citou o Leandro Damião, o Inter anunciou ontem a renovação de contrato com ele, né, o Matheus Trindade. É uma prorrogação, né, de empréstimo até o final do ano, que é justamente quando termina o seu contrato com o Santos. Então, em 2019, ele fica livre, até para daqui a pouco tentar negociar aí um contrato em definitivo com o Internacional ou outro clube. Mas é importante isso, né, porque até agora só se sabia que o Leandro Damião ficaria no Inter até metade do ano. Mas exato. Conseguiu esse acerto com o Santos, com uma garantia que ele permanece até dezembro de 2018. E tem muito a ver também com a ida do Sacha para o Santos, né? Ajuda. Foi uma negociação política já com esse intuito. Valeu muito a ida do Sacha para o Santos nesse sentido. É importante, ficou né, bom para todo mundo esse negócio. E é aquela coisa, né, Daniel, Felipe e Matheus, que muito se desconfiava de que Leandro Damião viria para o Internacional na metade do ano passado, quando ele foi contratado por empréstimo, né, no primeiro momento. Porque a gente lembrava daquele Damião da primeira passagem pelo Internacional, só que depois ele se perdeu um pouquinho na carreira, né? Passagem por Santos, Flamengo, foi para a Espanha também e acabou não dando certo. Só que impressionante como é que é essa sintonia dele com o Inter, né? No Flamengo ele deu uma melhorada. Ele deu uma melhorada, fez mas não jogos ideal. importantes, mas era reserva, né? O detalhe é o Tinha seguinte, jogar bem, ele só jogou no Inter. É verdade. Só jogou no Inter. Bom, vamos ver um pouquinho dessa chave. Falamos do Internacional que joga fora de casa, joga em Caxias do Sul. E o Grêmio, ainda com essa garotada, também joga fora de casa. E o confronto é contra o Avenida, lá em Santa Cruz do Sul, no estádio dos Eucaliptos. A última vez, a gente está vendo as imagens, a última vez que o Grêmio jogou lá, 2015, acabou vencendo, né? Se não me engano, foi a despedida do Marcelo Moreno. Foi. E daí teve toda a entrevista. Eu me lembro que tinha a imprensa de fora também, porque queria acompanhar a situação do Moreno. Aí teve toda uma despedida dele e ele acabou jogando até essa partida, né? Técnico Filipão, os gols do Grêmio: Douglas, Carlos Alberto contra, não é aquele Carlos Alberto, era do time do Avenida, e Marcelo Moreno. Marcaram os gols nesse jogo. Foi Barcos e Marcelo Moreno. O Filipão, agora eu me lembro que a imprensa de fora, na verdade, tinha uma repórter japonesa, porque se especulava que o Filipão poderia voltar para o futebol do Japão. E aí o pessoal foi acompanhar, foi até Santa Cruz do Sul acompanhar lá e perguntar do Filipão essa especulação também. Era um jogo de muitas especulações, né? Da saída do Moreno, uma possibilidade de saída do Filipão, e o Grêmio mesmo assim conseguiu vencer. Eu estava nesse jogo aí, eu lembro que depois, no intervalo... Também estava, Felipe. Eu fui entrevistar, eu não lembro de ti, Matheus. Também não lembro de ti, Matheus. Também como tu era mascarado. Eu me lembro do Matheus, acho que eu não conversei com vocês. Eu fui tentar entrevistar o Lincoln na saída de campo e o Filipão puxou o Lincoln pelo ombro e tirou o Lincoln fora. E dá para traçar esse paralelo, porque são garotos que vão entrar em campo hoje de novo lá em Santa Cruz, né? O Lincoln não conseguiu desenvolver o seu futebol. Por isso esse o cuidado que tem que ter. Por isso que eu falo o seguinte, Felipe, tem que ter calma, porque essa pressão, claro, que muito também se contagiou, porque o Filipão, algumas coisas vinham deixando o Filipão descontente no Grêmio. O Filipão apostou na gurizada. Ele botou o Wallace para jogar num Grenal. Ele deu oportunidade para o Lincoln
E eu me lembro que tinha uma disputa Lincoln e Douglas, logo na largada do Campeonato Gaúcho, no jogo contra o Aimoré, lá em São Leopoldo. Tinha essa disputa. Eu posso estar errado, tá? Mas pelo que eu lembro, o Campeonato Brasileiro começa com Douglas sentado no banco e o Lincoln titular. E o Filipão eu já de técnico. não me recordo. Marcelo Hermes também ganhou chance com o Filipão. Araújo, tem muitos jogadores. Não, então é o seguinte, Balbino. O Grêmio viveu um momento complicado em relação a resultado que era natural. O Grêmio estava se formando como time, né, criando alternativas. E é mais ou menos um processo semelhante ao que o Grêmio está vivendo agora. Claro que a diferença maior é que o Grêmio agora tem na bagagem recente uma Copa do Brasil, uma Libertadores da América mais diferente, e um vice-mundial. Se esses garotos não conseguirem vencer o Avenida, daqui a algumas rodadas vai entrar o time principal. Naquela ocasião do Filipão era aquilo que tinha. O prato principal era aquele. É uma boa lembrança, Então por isso que eu acho que tem que ter um pouco mais de calma. Só eu não sei, né, por exemplo, com o resultado adverso hoje, vamos dizer, aí tem São José no Passo da Areia também, que é sempre complicado jogar por lá no domingo. Isso pode, daqui a pouco, eu acho, mudar um pouco o planejamento do Grêmio, né, e forçar uma situação, mas é que o Grêmio, há 2, 3 anos, se o Grêmio discursa que tem atenção no Campeonato Gaúcho, ano passado, poupou titulares na Libertadores da América para botar o time titular no Campeonato Gaúcho. Aí perdeu o Campeonato Gaúcho e ganhou a Libertadores da América. O César Bueno, mas é o discurso do próprio Grêmio que tem uma atenção e quer dar um carinho pro Campeonato Gaúcho, porque há muito tempo não ganha, Daniel. Tudo bem. É que de repente eu posso estar sendo diferente dos demais. A dupla Grenal hoje está num outro estágio. Para aí, tu ganha o Campeonato Gaúcho no domingo, na segunda-feira acabou a comemoração. Tu perde o Campeonato Gaúcho, tu é criticado na segunda e na terça tu já tem que te preocupar com uma competição maior. Eu acho que está se superdimensionando a questão do Campeonato Gaúcho. Agora, para um time que tem logo ali uma decisão de Recopa, precisa jogar com o titular. Não joga por uma questão de preservação, é início de temporada, o que também é compreensível. Eu duvido que o Grêmio vai jogar com um time titular num gramado sintético. Mas duvido. Não, eu também duvido. Só que daqui Dependente a pouco, do resultado hoje. Daqui a pouco o que era esperado, por exemplo, para a 7ª, 8ª rodada do time titular, daqui a pouco antecipa ali contra o Cruzeiro, já bota a escalação do time titular. Mas o César Bueno, segunda-feira, disse que domingo ele ainda comanda o time, mas é possível que alguns titulares sejam aproveitados, dependendo da condição física. Mas tem jogo-treino sábado, não tem? Tem jogo-treino sábado, esse é o ponto. Mas foi a entrevista do César segunda-feira. O César Bueno, que também deixou claro que até domingo ele comanda no Campeonato Gaúcho. Depois, possivelmente, o Renato assuma. Só que se nós olharmos o calendário, é mais cedo do que o Grêmio havia previsto. Vamos relembrar, hoje tem rodada no Campeonato Gaúcho, Donos da Bola, logicamente, se propõe a debater o futebol, mas também informar, porque em Porto Alegre está acontecendo o julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal e é lá que está o repórter Tiziano Kessler, que vai trazer mais informações aqui ao nosso Donos da Bola. Boa tarde, Tiziano. Olá, Felipe, boa tarde a todos que estão acompanhando o Donos da Bola. Aqui a audiência em que é julgado o recurso da defesa do ex-presidente Lula no TRF4 começou às 8h30 da manhã. Nesse momento já são aproximadamente 2 horas, até mais de 2 horas da manifestação do desembargador relator João Pedro Gebran Neto, que se encaminha para votar pela manutenção ao menos da condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e meio, condenação que foi determinada pelo juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, em relação ao caso do triplex do Guarujá, que teria sido repassado ao presidente pela construtora OAS. Depois de um intervalo que está previsto para logo mais da manifestação desse primeiro voto, os outros 2 desembargadores, eles também vão votar. Portanto, a expectativa inicial de que esse julgamento pudesse acabar por volta de 3 ou 4 horas da tarde, ela já não é mais muito concreta e essa audiência deve durar um pouco mais, se estendendo até por volta de 5 horas, isso é claro, dependendo do tempo do voto dos outros 2 desembargadores para então decidir esse julgamento, que pode definir aí várias questões na área política e principalmente nas eleições de 2018, tendo em vista que o ex-presidente Lula é um dos pré-candidatos à presidência da República. Aqui no entorno do TRF segue bastante intensa a situação, a organização da segurança, seguem muitos policiais militares mobilizados, toda a área continua cercada, nenhum manifestante pode chegar aqui perto. E como a gente viu já nos nossos telejornais, desde ontem toda essa área aqui
ela está isolada, sem pessoas trabalhando nos demais prédios públicos. Portanto, a gente fica com a expectativa do resultado só para a tarde de hoje. Felipe. Obrigado, bom trabalho ao Ticiano. A gente vai seguir acompanhando aqui na Band TV, também tem Band Mulher, Band Cidade, toda a programação da Bandeirantes voltada para esse acompanhamento e também nas nossas rádios, a Rádio Bandeirantes e também a Band News. Voltamos com o futebol. O Internacional foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No complemento da partida contra o São Paulo, ninguém marcou. Na decisão por pênaltis, os paulistas acabaram levando a melhor. Sol, calor e um campo em bom estado. São Paulo e Inter na Arena Barueri. Mas essa história não começou assim. Na noite anterior, uma tempestade paralisou o jogo aos 17 minutos do segundo tempo. O placar apontava 1-1. O Colorado queria continuar. O Tricolor, não. A decisão da Federação Paulista foi adiar para o dia seguinte. Melhor para os São Paulinos. Cara, independente, o jogo tinha que continuar por mim. Porque o campo estava excelente. Não tinha chuva, praticamente não tinha chuva mais. Mas acabou não acontecendo por decisão do juiz e acabou não tendo jogo passando para hoje. Em campo, faltavam 28 minutos para resolver a parada. Não era muito tempo, eu sei. Mas as duas equipes tiveram suas chances. O São Paulo com o Igor Gomes, o Inter com o Richard. Não teve jeito. A semifinal, que não acabava nunca, só podia mesmo terminar assim. Olha ele aí de novo. 2,2 metros de altura. Alto até para os padrões de um goleiro. Quem não ficaria com medo? O goleiro deles é muito bom, né? Muito grande. A gente tinha ideia de que eles tentariam levar para os pênaltis. E nos pênaltis a molecada teve que ter muita coragem, muito brio para bater um pênalti contra um goleiro que tampa praticamente todo gol, né? Respeito sim, confiança também. 1-1, os jogadores do São Paulo foram convertendo as cobranças. Enquanto do outro lado, Júnior apareceu bem e defendeu a batida de Bruno Fux. Era só Lisiero fechar a vitória. Foi quando brilhou a estrela de Carlos Miguel. Tudo igual novamente, até que Leandro mandou nas nuvens. E sobrou para um dos artilheiros da Copinha, o atacante Toró, a missão de enfrentar pela última vez o gigante do Inter. Nervosismo? Que nada. Personalidade. O Colorado ficou pelo caminho, mas a campanha deixou os gaúchos orgulhosos. Eu saio bem orgulhoso da nossa equipe, foi um campeonato que eu esperava, que eu confio em todos os meus jogadores, mas todos estão de parabéns, mas acabamos perdendo nos pênaltis, mas é cabeça erguida, que tem muitos campeonatos ainda e a gente vai entrar forte se Deus quiser. Esse menino sai muito em alta, né? O Carlos Miguel, goleiro do Internacional. Né? Em alta, porque é alto, mas também fez uma belíssima Copa São Paulo. Agora a declaração de que o campo estava excelente no dia da chuva, aí não, Carlos Miguel, aí eu não vou concordar contigo. A bola simplesmente não rolava. É que o São Paulo era superior. Não, o time do São Paulo foi superior ao do Inter. O São Paulo foi superior no jogo, na primeira parte. O São Paulo foi superior Hoje, quarta-feira, foi superior na segunda e na terça. Tá? Eu acho que esse goleiro, eu não sei se é uma questão técnica, daqui a pouco pode ser diferente, se agacha por uma questão de impulsão, mas um goleiro que tem 2,2 metros de altura, espera o pênalti com o braço aberto. Pra assustar. Claro, tu joga uma responsabilidade no batedor, velho. Mas, enfim, daqui a pouco é uma questão de ficar agachado para ter mais impulsão e tal, mas se ele fica parado ali, ele bota medo. Ele sai como grande nome do Inter e um goleiro que foi muito bem, viu? Pegou muito 3 pênaltis na Copinha, se eu não me engano. É. Ele foi muito bem. Só que a fila dele é muito longa, né? A fila de goleiros no Inter é longa. Tem muitos profissionais ali esperando. Tem o Igor, que foi destaque o ano passado. Sub-23. Tem Marcelo Lomba. Então tem muita gente ainda na frente do Miguel. Mas é jovem. Mas sinceramente, o Miguel é jovem e acho que desses outros que eu vi da base, o Miguel é melhor. Daqui a pouco faz como o Alisson, furou a fila, atravessa sobre todo mundo. O Igor é muito bom goleiro, Felipe. O goleiro dos aspirantes do ano passado. Se fala muito bem, né? Ele é muito bom goleiro. Esse negócio de que é Igor Bom, inclusive, sobrenome, não é? Isso, esse negócio de que o fulano de tal é um grande defensor de pênalti.
Eu acho que isso não é critério principal para escolher goleiro. Não é critério. Verdade. Isso é o plus. Tá? O Internacional tinha um Goicoechea, que era um baita pegador de pênaltis, e no Inter não foi bem. O Fernandes pegava pênalti, mas era um baita goleiro. É que no futebol é ruim, por exemplo, no handball tem goleiro que é só pro pênalti, né? Sim. Só pro tiro de 7 metros. Só que daí tu pode fazer a substituição. A Holanda qualquer fez isso hora, na Copa do Mundo, lembra? Colocou um goleiro só para disputa por pênalti. E classificou. Mas no caso do Miguel, a copinha dele debaixo das traves foi muito boa. Ele foi bem, Foi muito bem durante a bola rolando. E eu acho que ele disse que o campo estava excelente porque o jogo estava muito ruim pro Inter. É que Tava muito ruim. Estava excelente pro Inter. Naquele jogo foi a seguinte, né, Felipe? É que no pior momento do jogo, com muita chuva e muitos raios, o árbitro manteve a partida. Né, que foi nas imagens que a gente viu ali que não tinha nenhuma condição, a bola não rolava. Aí o árbitro parou, um raio que deu ali, que assustou todo mundo, o árbitro parou e deu 30 minutos. Quando voltou, a chuva estava menor e não tinha mais raios. Né, então a drenagem também diminuiu um pouco as poças d'água. É isso que foi a reclamação do Internacional. Só que aí apareceu o presidente do São Paulo, o Leco e tudo mais, e a força política do São Paulo. Na verdade é o acabou seguinte, ganhando. teve jogo quando não tinha condição e depois não teve jogo quando tinha condição. É isso aí. O zagueiro que perdeu o pênalti do Inter, o Bruno Fux, que não é parente do Argel, embora tenha o mesmo sobrenome, ele foi destaque dia desses no jornal A Bola de Portugal, segundo a publicação portuguesa. O Benfica tinha enviado um olheiro para acompanhar a Copa São Paulo e gostou do futebol do Bruno Fux. Eu, sinceramente, não tenho nenhum comentário. Eu vi a copinha, ele é bom zagueiro. Tem uma coisa nesse time do Inter que me chama a atenção. Alguns jogadores atuam em mais de uma função. O Bruno Fux jogou de zagueiro e foi volante em determinado momento. Isso é bom. O Vinícius, ele foi volante, foi interior, foi meio-campista e foi lateral esquerdo agora no último jogo em determinada partida. É uma ideia que se tem dentro do Inter, formar um atleta, mas ao mesmo tempo formar em mais de uma função, ele fazer mais de um setor, até mesmo com a bola rolando dentro de uma mesma partida. E essa é uma ideia bem europeia, né? Não estou comparando, por favor, a formação do Inter, dizendo que a ideia de fazer com que um jogador atue em mais de uma função é boa, inclusive, para o garoto, desde que ele tenha uma fixa, mas que saiba desempenhar outras. E aí, Daniel? No criativo futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro perdeu toda a sua criatividade. Aí o Neuer passou a jogar com os pés, agora todos os goleiros jogam com os pés. Um negócio assim impressionante. Aliás, deixa eu fazer o merchan, já que ele não está aqui, está de férias. Tem a coluna do Ribeiro Neto no Metro Jornal que fala justamente disso. Imperdível. E fala justamente disso. Nada se cria. Faz uma crítica ao Pep Guardiola, né? Tudo se copia. Tudo se copia. Já dizia o Chacrinha, né? E agora... Eu acho que é mais ou menos por aí. Tudo é uma questão de adaptação, né? E agora reutiliza o Ribeiro Neto na sua coluna. Um beijo, Ribeirinho, está nos assistindo. Vamos para o intervalo comercial e a gente já volta com mais Donos da Bola aqui na Band TV. Deus que me perdoe. Ah, tá, não, mas tranquilo. Mano. Ah. Tá. Esse time do Inter é muito fraco. Outra coisa, Tá. cara, cheio de jogador pequeno. Que os jogadores são bafos, mas eu acho que o time é ruim. Não, joga nada. Não, dá pra aproveitar uns 2, 3. Tomou um vareio, São Paulo. O Porto foi o jogo contra o Santos. Paulinho, não fica bravo comigo, Paulo. A única coisa é que Sim. batalam muito o Richard e eu acho que o Richard Sim, isso já sabíamos. Tá, e do Inter, ô Paulinho? Deixa meus pitches aí. Tem coisa do Moledo separada aí? Tu acha que é chato voltar nesse assunto? Tá, porque eu falei com o Melo ontem, eu posso atualizar isso. Esse é craque. Meu, o Panathinaikos deve 150 mil para ele e tá pedindo 150 pro Inter. Paga a dívida do cara e nos dá 150. Pode ser? Aí voltamos, ao invés de falar do jogo, falar do Moledo. não fazia. Aí eu queria pagar 300 mil pra ele. Pra ter ele agora. Mas o Melo disse que não vamos fazer isso. Que o Inter pode esperar o Moledo entrar na justiça, entrar na FIFA para se livrar e vir agora. Não, o Moledo vai entrar na justiça. É que outros jogadores do Panathinaikos Que estão se desligando pela justiça. Eles estão devendo para todo mundo, cara. Mas deu um ruim do caralho, né? E aí pode vir só em abril. Tipo Scarpa. Não escarpa nada.
O Melo diz que eles vão pagar um pouco, mas que eles não vão pagar os 300 que eles estão pedindo. Aí não dá certo. Aí não dá. Vamos lá. Tá, enquanto eu falo, pode ir cobrindo com o Moledo, tá? Pra não ficar só. Chegou aí, tá. De volta com mais Donos da Bola aqui na Band. Vou tratar de um assunto que a gente ainda não falou aqui no programa, e nem nesse ano, nem no ano passado. Rodrigo Moledo, o Internacional não desistiu. Desculpa, gente, é que tem novidade. Tu é o apresentador do programa, o Paulo Pires monta todo o programa, mas eu vou ter que te interromper. Eu quero propor outro assunto. Não, mas vamos com o Rodrigo Moledo. Vou propor outro assunto. Novidade, chega, Daniel. Vamos mudar de assunto. Vamos falar do Rodrigo Moledo, pô. O Panathinaikos, olha só, a informação é essa. O Panathinaikos está pedindo, ele tem uma dívida com o Moledo, o clube grego tem uma dívida com o Moledo de 150 mil euros. A proposta do Panathinaikos é, vocês, Inter, pagam a dívida para o Moledo, deem os 150 para ele e eu quero mais 150. Essa é a proposta dos gregos. O Inter disse, não, isso eu não vou fazer, eu não vou pagar. Até pago uma quantia, mas não os 300 mil euros. E o Inter também já sabe que alguns jogadores do Panathinaikos estão entrando na justiça e se desligando, porque tem dívidas com o Panathinaikos, ou o clube grego tem dívida com eles. O Panathinaikos... E o Inter está esperando isso acontecer. O Moledo entrar na justiça e pode se livrar de graça e vir agora. O Panathinaikos lembra um amigo meu que organizou uma festa uma vez, né? Que chegou e tinha me pedido uma grana antes, emprestada e tal. O famoso grande Chupinho, um abraço pra ti, tá sempre acompanhando. Era o rei de estar sempre, né, mordendo um aqui, outro ali e tal. Aí o seguinte, emprestei os 50 reais para ele. Aí ele fez uma festa, um grande evento, e disse, olha, vou te pagar o que eu te devo. Tô te convidando para tu ir no evento, mas tu vai pagar só 200 reais, não precisa pagar os 50. Quer dizer, o que o Panathinaikos está querendo fazer é isso aí, cara. Então tá, tu me paga metade e paga a dívida que eu tenho com o jogador. Isso que barbaridade. Mas é maluco também um fato, né, Felipe? O Inter tem 6 zagueiros atualmente no seu elenco, né? Cuesta, Klaus, Danilo Silva, Thales, Paulão, Hernando. E ainda analisa que precisa de mais zagueiro. Alguma conta não bate aí, né? Não confia, né? A gente sabe que o Paulão, por exemplo, é um jogador que não deve ser aproveitado. O próprio Hernando já está há um tempo aí de que não é utilizado pelo Internacional, mas impressiona. Tu ter 6 elencos e ainda precisar de mais reforço para o sistema defensivo. A questão do Inter é o Internacional tem quantidade. Exatamente. Quantidade o Inter tem. Eu concordo com a tese de que precisa qualificar. Eu só não sei se o Moledo seria essa qualificação. Acho que ele não tem a característica que eu, Felipe, gostaria de ver num zagueiro. Essa história de entrar na justiça eu acho também bastante complicado, porque nem sempre o resultado prático é rápido. O caso do Gustavo Scarpa, agora jogador do Palmeiras, até que foi ágil, mas deu um rolo muito grande. Tanto que o Grêmio estava interessado no jogador, chegou a observar o atleta e a avaliação do departamento jurídico era de que não valia o risco tentar a contratação do Scarpa e daqui a pouco o Fluminense vencer na justiça mais para frente. O Inter também tem que pensar nesse lado. Por mais que o Panathinaikos esteja recebendo vários processos de jogadores, tem que pensar se vale tudo isso mesmo pelo Rodrigo Moledo. Mas em contrapartida chama atenção como ele é bem quisto lá na Grécia, por exemplo, né? Porque enquanto ele não estava sendo daqui a pouco aproveitado pelo Panathinaikos, mas tinha o PAOK interessado. Que ofereceu 800 mil euros. O próprio Olympiacos também. O Trabzonspor da Turquia ofereceu 500 mil euros. Pelo menos naquela região ali. É que ele foi eleito o melhor zagueiro do campeonato. Isso valoriza o atleta na região. A questão é se o melhor zagueiro grego é suficiente para ser o melhor zagueiro brasileiro. Porém, ele vem treinando com o elenco do clube grego, o Panathinaikos, mas ele não vem jogando. Ele é o melhor. A última atuação dele foi lá 10 de dezembro. Ele vai ser tecnicamente o melhor zagueiro que o Inter tem, se for contratado. O Inter está muito na quantidade, que nem volante que tu falava há pouco. Tem que estar procurando volante e tem aos montes no Beira-Rio. Não é esse é o grande erro do Inter. É insistir em alguns jogadores que não têm mais condição. Então faz um acordo, libera, busca usar como moeda de troca, enfim. E o Moledo surgiu muito bem, chegou a se especular, inclusive, a convocação dele para a seleção brasileira, né? Então treinada pelo Filipão. Bom, quem está sendo convocado para a seleção brasileira, ou estava sendo chamado, é o Arthur, volante do Grêmio, que
está voltando a jogar, Dávila. Voltando aos poucos aos trabalhos lá no CT Presidente Luiz Carvalho. E é um processo natural esse retorno do Arthur. Tanto que quando ele estava voltando a fazer atividades físicas, ele teve um problema, pegou conjuntivite, teve que parar, agora voltou de uma forma definitiva. Tanto que já fez, inclusive, uma atividade com bola lá no CT Gremista durante esse período de pré-temporada. Mas ainda assim, há alguns cuidados com o Arthur. Hoje, por exemplo, ele não estava no campo, fez uma atividade na academia, trabalhos físicos na academia. Existe uma expectativa de que em breve ele volte ao time, volte a trabalhar com bola e recupere o seu lugar. E o Arthur conversou com a TV Grêmio. Vamos conferir o que falou o volante gremista. Ansiedade muito grande para voltar logo, né? Acho que nunca tinha ficado tanto tempo sem encostar numa bola, né? Na série joga aquela peladinha de final de ano porque a gente gosta do que faz, né? E eu infelizmente não pude, só acompanhando ali da beiradinha do campo, então ansiedade muito grande, mas a gente sabe que não pode pular etapa, que tem que respeitar o tempo que nosso corpo pede, né? A lesão foi uma lesão grave, mas com a ajuda dos médicos, fisioterapeutas, estamos seguindo em frente, um passo de cada vez para logo retornar aos gramados. A minha evolução pode ser mais rápida do que o esperado, pode ser mais lenta que o esperado, então a gente não trabalha com data. Eles estão me dando trabalho e a partir de como eu vou desenvolvendo as etapas, a gente vai evoluindo de nível. E a nossa meta é isso, mas a ansiedade é grande para voltar logo. Tomara que retorne logo, né, Matheus? Porque é promissor para o Grêmio, para a seleção brasileira, é uma ótima notícia para todo mundo. Está quase voltando, está muito perto de voltar, só que tem o ponto das negociações também, né? Verdade. A janela segue aberta, a janela fecha na Inglaterra agora no dia 31, e o Chelsea está interessado, tem outros clubes interessados. Mas o detalhe é que o Mundo Deportivo, o jornal da Espanha, relatou hoje em uma publicação matinal... Só um pouquinho, Matheus. A gente vai colocar essa publicação do jornal Mundo Deportivo no ar, para você acompanhar. Eles publicam o seguinte, que entre Barcelona e Grêmio, entre Barcelona e Atlético tá tudo certo. Arthur dá o seu ok ao Barcelona. Isso a gente já sabia, não tem novidade nenhuma aí, né, gente? Matheus, Daniel... Por toda a reunião, né, o fato dele ter vestido a camisa do Barcelona, claro que era um almoço ali e acabou vazando a foto, só que me chama a atenção que o Barcelona, eu achei que ia ficar em banho-maria um pouco essa negociação, né, ia ficar um pouco nesse sentido aí, só que parece que não, parece que o Barcelona ainda quer, mesmo tendo contratado o Coutinho agora e o próprio Mina do Palmeiras, ali, né. Uma proposta de 25 quilos, o que, de alcatra... Ah, sim, por Salsichão, supuesto. que é? Chouriço. Ei, Daniel, tu que é um especialista em churrasco. Mas vamos combinar que vale mais do que 25 quilos. Né? É uns 25 milhões. Né? 25 milhões, tá ali. Mas olha só, brincadeiras à parte, eu acho que, infelizmente, esse é um jogador que o Grêmio vai perder e esse jogador, ele tem um futuro fantástico, né? Será inegavelmente jogador de ponta, não tem a menor dúvida. E se não for agora, na metade do ano, né? É o máximo, eu acho, o prazo para ele ir para o mercado europeu, incrível, pela qualidade que ele tem. É incrível, né, Daniel? O tempo, né, de crescimento desse menino. Claro, ele ficou tempo na base, aquela história toda, mas apareceu no time titular, super bem, apareceu numa seleção brasileira e está indo para o Barcelona, o que em menos de um ano. E estava naquele grupo de transição do ano passado, que iniciou o Campeonato Gaúcho. O detalhe da publicação é que eles falam que o Arthur dá o ok para chegar no segundo semestre, que é no verão europeu, no início do Campeonato Espanhol do ano que vem. Tem que negociar com o Grêmio, né? O Grêmio afirma que não tem absolutamente nada, pelo menos por enquanto. Quem é ruim, né? É ruim pro Grêmio, né? Porque daí o time trabalha com o Arthur, por exemplo, até metade do ano, tá acostumado já com o Arthur, e aí no momento quente, daqui a pouco que tiver na Libertadores da América, passando as fases, aí não vai ter o cara. Bom, mas acontece, né? Acontece, isso aí é um cheque em branco, né? Isso é um cheque em branco. Esse é o jogador que o Grêmio vai ter que vender, ele vai precisar vender lá na frente. Não adianta. E hoje é a bola da vez. Se criou a expectativa que poderia ocorrer com o Luan, tanto que o Pedro Rocha, o Grêmio pintou a proposta, o Grêmio negociou, né? E agora
O que o Grêmio depositava no Luan, ele vai ter no Arthur. É o que vai dar o retorno imediato. O Arthur não é só a bola da vez no Grêmio, é a bola da vez no Brasil. No Brasil, claro. Porque é o jogador que tem a saída mais iminente, talvez o mais valorizado hoje do futebol brasileiro. E pode escrever que tem dedo do Paulinho aí, que está jogando no Barcelona, já trabalhou com o Arthur na seleção brasileira, pode ter inclusive o aval do ex-jogador do Corinthians. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola, já retornamos com mais papo futebolístico aqui na Band. Opa! Tá. O que a gente pode voltar, hein? Quer propor algum debate? Quer propor algum debate, hein? Não, cara, eu quero comer, que eu não foi gol. Se puder me liberar antes de terminar o programa, eu agradeço. Pois é. Acho que Inter... Se o Inter deu mais resultado, vamos de Inter, então. Vou voltar falando o seguinte, Paulinho, que a gente está projetando muito Inter e Caxias, quem vai ser o líder ao final da rodada, mas que pode ser o Klemer. Pode ser o Brasil com o Klemer. Joga 8h30. Ah, eu tenho aqui. Nossa. Gol do Rafael Moura, né? Atenção para a Regina, menos de 5. Por que o Pfeiffer deixou o cara narrar todo? Manda os vermelhinhos lá. Tá. Beleza. Não valeu o Haroldo. O Pfeiffer deixou o Haroldo narrar todo, fazer tudo. 1 minuto e meio. Não valeu o Haroldo. Cara, que droga. Mas, cara, o gol do Caxias que tu narrou outro cara, né? E eu não sabia quem era, porque eu achei que era o Laércio, mas como tu narrou de cima, o Daniel tá certo. 1 minuto de Daí o Nabinger gritou atrás de mim, Laércio. Aí eu olhei pra ti, né? O que ele falou? Depois que eu olhei a chuteira, eu vi que era. Aí eu gritei, Laércio. Na verdade, o Laércio ficou no campo de frente. E é que eu me fiz a confusão. Tinha um cara cabeceando com o Guilherme e o Laércio pula por cima. Foi um lance difícil, cara. Menos de 4. Eu vou perder minha TV do quarto. Atenção. É a TV antiga, aquelas... Tá bom. Não vou comprar. Comprar uma TV nova. É isso aí, Regina. Reta final do nosso Donos da Bola aqui na Band. Hoje à noite tem jornada da dupla Grenal na Rádio Bandeirantes, o Grêmio enfrentando a Avenida de Santa Cruz, o Inter contra o Caxias em Caxias do Sul e está se projetando um duelo de líderes, né? Quem vencer assume a liderança do Campeonato Gaúcho. Coloca a tabela aí pra gente, Paulinho Pires. Ali, ó, o Caxias é o primeiro com 6, o saldo de gols melhor que o Internacional, os dois com 6 pontos. Só que tem um porém nisso tudo. O Brasil de Pelotas entra em campo antes, enfrentando o Veranópolis, que é o quarto. Se o Brasil vencer e o Caxias e o Internacional empatarem, o que é possível, pode acontecer, o Caxias e o Inter ficarem no empate, quem assume a liderança do Gauchão é o Brasil de Pelotas do Klemer, que a gente não está tratando chama tanto atenção, disso, né, Felipe? A gente tá brilhante. Até estava falando fora do ar antes, né? Olha, o confronto de líderes e tudo mais. Mas, olha, vamos lembrar do Brasil de Pelotas, que teve uma arrancada boa e até vencendo o Juventude, por exemplo, né, no primeiro jogo, que é um confronto ali também da Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu bem 3-1 e começa bem o Klemer nessa temporada, renovou o contrato e tudo mais ainda no ano passado e começando bem esse ano pelo Brasil. Levou o Alisson Farias para lá, né? Levou o Alisson Farias, E ele, Klemer, perdeu jogadores importantes da campanha do ano passado. O Marcinho, por exemplo, que voltou para o Inter, agora é um desfalque muito sério que o Klemer teve que recuperar. Eu fico feliz porque o Klemer aparentemente se afirmou como treinador de fato agora. É um técnico de respeito. O Klemer sempre teve boas ideias de futebol, né? Sempre. O Klemer é sempre um bom papo para falar de questão técnica e tomara que dê certo mesmo. Realmente é um cara que merece. Um abraço ao João Goulart também, né? Que é o
preparador físico, foi preparador físico do Inter verdade. E que hoje faz parte da comissão técnica do Brasil de Pelotas. Na verdade, né, Daniel, faz um excelente trabalho. O Brasil ele teve que reformular um pouco, porque a primeira campanha da Série B foi muito boa, né? Só que tinham jogadores mais velhos naquela oportunidade. Então o Brasil teve que reformular, não fez uma boa campanha no passado na Série B e está tentando montar de novo para essa temporada. E como dirigente do Brasil, Vinícius Sinotti, que foi nosso colega aqui, como jornalista, radialista aqui em Porto Alegre, agora assumiu de novo, já tinha sido dirigente do Brasil, reassume. Ele que é um torcedor do Brasil, é chavante fanático. Gente, valeu, um abraço, Matheus Dávila, Trindade, Daniel Oliveira, boa viagem para quem vai para Caxias. Manda para Caxias, não, Matheus. Isso aí, vamos lá. Tá certo. Legal. E boa sorte, bom trabalho também para a Regina Lima, que está chegando com o Band Mulher. E, obviamente, teremos todo o desdobramento do julgamento Lula, que é o grande fato aqui em Porto Alegre. E muito mais, Regina. Beijão.